Boa noite. Veja os destaques que o Leme Notícias traz para você nesta quinta-feira, 4 de julho. Posto de Leme está sob suspeita de comercializar combustível adulterado. Os cuidados na comercialização do gás de cozinha. Alunos da rede municipal de ensino encerram o semestre letivo com festa julina. Projeto Alicerce usa o atletismo para ajudar menores carentes. Já está definida a data para a inauguração do novo prédio do Fórum. Veja também a agenda cultural para o final de semana. Estas e outras notícias você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. Fique ligado. Ontem, uma casa foi furtada e uma senhora de 80 anos foi atropelada bem no centro da cidade. Nenhum acidente de trânsito foi registrado. Pela manhã, a polícia foi chamada pelo proprietário do depósito de gás Pelezinho, no Jardim Saulo. Na noite anterior, o depósito teve 2 botijões furtados. Pela manhã, através do depoimento de um vizinho que presenciou o furto, o comerciante Anderson dos Santos José conseguiu identificar o ladrão. A PM foi até a casa do lavrador Marcos Antônio Pereira, de 20 anos, e localizou um dos botijões furtados. O vizinho reconheceu Marcos, que foi preso em flagrante por furto qualificado. Um caminhão-tanque que transportava 10 mil litros de gasolina e 5 mil litros de álcool foi localizado sem a carga na tarde desta quarta-feira pela polícia de Aguaí, na estrada que liga Itirapina a Analândia. Segundo a polícia, os suspeitos abordaram o motorista entre Mojimirim e Mogi Guaçu e o abandonaram no matagal próximo a Pirassununga, levando o caminhão. Os assaltantes estão foragidos. E na mesma região, a polícia de Santa Cruz da Conceição, por pouco, não pegou 2 ladrões de carros. A partir de um chamado pelo telefone 190, a guarnição foi até a rodovia SP-225, que liga Analândia a Pirassununga. Segundo a denúncia, um Opala marrom com placas de Leme estava trafegando na região em atitude suspeita. Quando viram a viatura, os 2 indivíduos que estavam no carro fugiram para o matagal, abandonando o veículo. Mesmo com reforço de policiais de Leme, os 2 conseguiram fugir. Nas imediações do sítio Santa Fé, de onde veio o chamado para a polícia, foi localizado o Fiat Uno branco, roubado na terça-feira em Leme, da bancária Márcia Borges da Silva. No Opala, haviam rodas e peças do Fiat Uno, além de uma caixa de ferramentas. O Opala pertence a Márcio José Domingues, residente no Jardim Santana. Agora, a Polícia Civil deve prosseguir nas investigações e, em breve, desbaratar mais uma quadrilha de furto a veículos em nossa cidade. E o gás de cozinha também aumentou. O governo autorizou uma elevação de 6,2% no preço do GLP, que vai passar a custar, em média, R$ 25. Mas o consumidor deve ficar atento para os locais onde o gás é comercializado. Alguns estabelecimentos comerciais não têm autorização para vender o gás de cozinha e não atendem às exigências de segurança estabelecidas por lei. Gás de cozinha, o comerciante deve ter alguns cuidados. Antes de montar o seu estabelecimento, deve procurar o Corpo de Bombeiros para se informar sobre as medidas de proteção. Vai trabalhar com venda de gás, o GLP, que é o gás de cozinha. Existem alguns tipos de classes. Por exemplo, a classe 1 ele pode vender até 40 botijões, classe 2 até 120 botijões e assim sucessivamente. Então, na classe 1 ele vai ter as distâncias, ele vai ter que ter uma plataforma onde ele vai colocar esses botijões, ele tem que ter algumas distâncias das divisas do terreno dele, a propriedade dele deve ser fechada. Só que essa plataforma tem que ser em local ventilado, ou seja, aberto, descoberto. E ele tem que ter, de acordo com a quantidade de GLP que ele tenha para venda, ele vai ter que uma quantidade de extintores e de proteção para aquele estabelecimento. Este depósito de gás na cidade de Jardim está regularizado de acordo com a Agência Nacional de Petróleo. A plataforma, as distâncias dos botijões em relação aos muros, os extintores e os documentos estão dentro da lei. A fiscalização sempre passa por lá.
Ela passa periodicamente, olha as instalações, dá uma verificada, passa sim. E o que eles dizem? Eles dizem que está tudo ok, pelo menos no nosso depósito, dão uma olhada nas instalações, tanto é que nós temos o alvará do Corpo de Bombeiros Municipal. Eles têm feito um bom trabalho. Neste posto de gasolina, os botijões estão protegidos por uma gaiola e também estão dentro dos padrões. Quais os cuidados o senhor toma com o gás? Olha, nós não recebemos nenhuma orientação por parte da Liquigás, porém, nós já sabemos de antemão que o gás deve ser alojado em local ventilado, bastante arejado. Como vocês podem ver, ele está aqui ao tempo, nada impedindo da sua comercialização, tá certo? Vem fiscalização sempre aqui ou não? Passa semanalmente uma pessoa da ANP, uma contratada da ANP, fiscalizando tanto o combustível quanto o gás. E o que eles dizem? Diz que está tudo ok. Já um dos depósitos do bairro Palmeirinha é administrado por um instrutor técnico de gás. Os documentos estão em ordem e ele faz questão de mostrá-los. Mas a estocagem não está correta. Ele disse que faz tempo que não recebe a visita de um fiscal da ANP. Não vem. É difícil aqui vir um fiscal tanto da área de bombeiro como da área da prefeitura, da ANP, que coordena todos os depósitos de gás, não vem, é difícil mesmo. Só vem aqui conferir nota, no caso a ANP está vindo semanalmente, ela vem aqui, confere as notas fiscais para saber valores, preços, tudo mais, mas na área assim propriamente de segurança, não. O senhor acha que os depósitos da cidade obedecem às normas de segurança? Não. Muito poucos depósitos obedecem às normas de segurança. Então hoje aqui em Leme, se você quiser abrir um depósito de gás, é facinho. É só você pedir emprestado ou comprar os vasilhames, no caso, colocar dentro da casa dele e vender o gás como se fosse, vamos dizer assim, verdura. Além dos padrões de segurança que os depósitos de gás devem obedecer, as donas de casas também têm muitos cuidados a tomar. Riscar um palito de fósforo, por exemplo, para verificar um vazamento, pode ser fatal. Os cuidados do consumidor começam na hora de comprar gás. Verificar a marca do gás que ele está comprando e de qual companhia que é, e se a hora que o uso do botijão que traz muitos problemas. Por exemplo, se a pessoa tiver um botijão, ele estiver vazando dentro de casa, a primeira providência que a pessoa deve tomar é abrir e deixar o local ventilado, porque o gás é mais pesado que o ar, e se ele estiver num local fechado e tiver qualquer fonte de ignição, por exemplo, acender uma luz, ou até o clique da geladeira pode explodir o ambiente, como já aconteceu em alguns casos. Que cuidados a senhora toma na hora de trocar o botijão? Ela vai lá e aperta o aparelho, aquele aparelhozinho dele, do bujão. E se a senhora percebeu algum cheiro de gás na casa, o que a senhora faz? Nós tira de novo e torna a colocar de novo para ver se para não ficar vazando. Sempre. Quando a gente coloca, normalmente eu pego uma esponjinha, né, com sabão e passo em volta da válvula para ver se está vazando. Se fizer uma bolinha, eu sei que está vazando. Daí, quando não faz, eu deixo assim. E se você perceber algum cheiro de gás na casa, o que você faz? Eu tiro, né? Primeiro eu faço o teste para ver o que está acontecendo. E se tiver vazando, eu tiro o gás para fora e já procuro a pessoa que veio trazer para mim, para trocar. As experiências do Corpo de Bombeiro com explosões provocadas por botijões de gás são um alerta para as donas de casa. Vazamento de gás dentro da residência e estava totalmente fechado o local, explodiu o gás ali dentro, até as paredes da residência caíram. Mas a gente passa isso para o pessoal não ter pânico do vazamento de gás, e a pessoa deve fazer o seguinte: vazou, está sentindo que está vazando o gás? Primeiro verificar as condições da mangueira do fogão. Essa mangueira pode estar danificada, pode estar furada. E em acontecer um vazamento, ela deve retirar o botijão de dentro da cozinha e deixar o local ventilado. Feito isso, não existe nenhum tipo de risco. Fiscais da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, lacraram 2 caminhões-tanque em um posto da cidade
para verificar a qualidade do combustível. De acordo com a polícia, existe a suspeita de que os produtos tenham sido adulterados. As primeiras análises foram feitas no local, mas parte do combustível ainda será examinada em São Paulo. O laudo final deve sair na semana que vem. Em Paulínia, as bombas de um posto já foram lacradas por estar vendendo combustível adulterado. A Polícia Civil está procedendo às investigações e não pode revelar o nome do posto até que venham os laudos definitivos da ANP. Você vai ver daqui a pouco. Projeto Alicerce ajuda a formar atletas e principalmente cidadãos. Fique ligado, a gente volta já. A Prefeitura do município, através da SAICIL, está realizando obras de drenagem no Jardim Ariana, no entroncamento das ruas Portinari e Manuel Patarra. As obras vêm para acabar finalmente com os problemas de enchentes que tiram o sossego dos moradores há aproximadamente 10 anos. Uma escavadeira também está fazendo um trabalho de desassoreamento do leito do córrego Constantino para evitar inundações ao longo do curso do rio. Ao mesmo tempo, o cascalho, depositado nas margens, serve para a formação do talude, que é o barranco em forma de rampa. O trabalho faz parte da rotina de manutenção do leito do rio, realizado pela SAICIL. Fazer atletismo para muita gente pode ser simplesmente uma opção esportiva. Mas para os meninos e meninas do projeto Alicerce, mais do que correr atrás de um troféu ou uma medalha, o atletismo é um jeito de fortalecer a autoestima e buscar a formação e o exercício de sua cidadania. De Emerson Pereira Viana conquistou o primeiro lugar no 5º Campeonato Pedestre em Rio Claro. Um pouco difícil, por causa a gente tem que competir com vários atletas de toda a cidade, né? E o que você aprende aqui além das técnicas de corrida? Um pouco sobre não se envolver com drogas, sobre bebidas, malandragem, essas coisas. Ele participa há um ano do projeto Alicerce. É um trabalho social que tem o apoio de profissionais autônomos e empresas que acreditam no esporte. O atleta campeão treina com mais 3 esportistas e um técnico. Os treinos podem durar de 40 minutos a 1h30, depende muito das competições. Se estiverem próximos a uma prova, diminui o tempo e aumenta a intensidade dos treinos. Agora, eles estão se preparando para o Volta ao Morro, realizado em Leme. Além de formar atletas, o objetivo do projeto também é educar. O nosso objetivo principal é formar cidadãos. E atleta é uma consequência do nosso trabalho. Se isso acontecer, ótimo. Agora, se nosso objetivo principal for alcançado, ótimo também. Janaína começou nesta semana a treinar com a equipe. Ela estuda no 2º colegial e chamou a atenção do técnico por ter se destacado nos campeonatos estudantis. O que você espera dos treinos de atletismo? Eu espero que me dê uma melhora, né, no meu condicionamento físico, né? E assim que eu começar a participar de competições, que eu possa ter um resultado bom, razoável. Cada atleta recebe uma planilha de exercícios de acordo com o seu tipo físico. Isso tem melhorado muito, com certeza. Já temos garotos que ganharam prova, né? Isso daí é um trabalho reconhecido. Os treinos são realizados nas quartas-feiras, às 4h30 da tarde, e no sábado, às 8 horas da manhã, no Lago Municipal. O novo prédio do Fórum de Leme já tem data para ser inaugurado. Vai ser no dia 24 de agosto. Na oportunidade, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Sérgio Augusto Nigro Conceição, vai estar abrindo oficialmente as portas das novas instalações destinadas a sediar a 3ª vara na cidade. Segundo o advogado Paulo Peixe, o desembargador também vai inaugurar uma galeria de fotos, homenageando todos os juízes que já atuaram na comarca de Leme. Também está previsto um almoço comemorativo para todas as autoridades presentes. Ainda não há previsão para o início do funcionamento da 3ª vara.
Você vai ver no próximo bloco a agenda cultural para o final de semana. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. As cadernetas de poupança tiveram no mês de junho a maior captação mensal líquida desde sua criação. A captação foi superior a 6 bilhões de reais. O recorde é atribuído ao susto que os poupadores tiveram com as mudanças das regras dos fundos de investimento. Para se ter uma ideia, em maio, a captação líquida das cadernetas foi de 499 milhões de reais. Os clientes dos bancos preferiram sacar recursos dos fundos e aplicá-los em poupança em busca de segurança. Boa parte das escolas municipais encerraram hoje o primeiro semestre letivo de 2002. Agora, a criança fica em férias até o início de agosto. Na escola Júlia Rodrigues Leme, na Vila São João, a despedida do primeiro semestre e o início das férias foi marcada por uma festa julina, com muita dança. Nesta festa julina, não tinha fogueira, pé de moleque, nem pipoca. A grande atração foram as quadrilhas. Até as professoras entraram na dança, literalmente. Todos os alunos vestidos a caráter mostraram aos pais e visitantes tudo o que aprenderam durante os ensaios. A decoração deixou o ambiente ainda mais festivo e os pais não desgrudavam os olhos dos seus caipirinhas. O que você achou da dança? Muito legal. Foi difícil de aprender? Não. Muito legal. Foi difícil? Não. Legal, bonita. Só. Gostei. Foi difícil aprender a dança? Mais ou menos. Todos esperavam ansiosos para mostrar sua dança, desde os mais novos até a 4ª série. Esta classe preferiu uma música country do que a tradicional moda caipira. De que forma esse tipo de atividade favorece o desenvolvimento da criança? Primeiramente, a gente preserva a cultura brasileira e nós trabalhamos a desinibição, a dança propriamente dita. Enfim, a criança se coloca para fora naquele momento tudo que ela sente com a música. Qual a importância na relação entre eles? Que eles comecem a se sentir melhor perante ao amigo. E volto a dizer, a desinibição. Eles perdem essa coisa de não se tocar, não poder dançar e tudo mais. A festa de hoje foi uma despedida dos colegas e professores. Afinal, agora é só aproveitar as férias. Confira a previsão do tempo para amanhã em Leme. O clima continua sem grandes alterações. A sexta-feira vai ter muito sol com poucas nuvens e sem probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar continua baixa, em torno de 56%. A temperatura continua alta para o inverno, variando entre 15 e 32 graus. E agora você confere as opções para se divertir nesse final de semana prolongado. É a vez de Tatiana Jolie com a Agenda Cultural. Boa noite! Final de semana está chegando e dessa vez não tem outra. É calçar a bota e o chapéu e ir para a Fapil. Por causa da festa de peão de Leme, as boates não vão abrir nos próximos dias. O Bárbaros, inclusive, está em reformas. Nos finais de semana que vem, vai funcionar no Salão da Bebê. A Fapil começa amanhã, com o tradicional rodeio de touros. A partir das 11 da noite, começa o show com o forró do Fala Mansa. No sábado, é a vez do sertanejo, com o Chitãozinho e Chororó. Domingo, o motoqueiro Jane Fireball faz sua apresentação com acrobacias e exibições de arrepiar na arena da Fapil. Segunda-feira, tem mais sertanejo, com a dupla revelação Bruno e Marrone. E na terça, feriado, a festa termina com um show de rádio. Vão passar no palco da Fapil vários artistas, como Juliano César, as Mineirinhas, as Marcianas, o Clube da Viola e outros. O Cine Alvorada continua exibindo o filme Star Wars, Episódio 2,
A Guerra dos Clones. Amanhã, sexta, em 2 sessões, às 7h30 e às 9h15 da noite. Sábado e domingo, em 3 sessões, às 4 da tarde, às 7 e às 9h30 da noite. Vale a pena conferir este mais recente sucesso de Hollywood, especialmente pelo show de efeitos especiais. E se você não se liga nem em festa de peão, nem em filmes de ficção científica, o jeito é passar na locadora e curtir um bom vídeo. As sugestões da Xodó Videolocadora para este final de semana são American Pie 2 e O Beijo do Dragão. American Pie 2 é uma comédia que dá continuidade ao sucesso de 1999. American Pie, a primeira vez é inesquecível. A história mostra agora os 5 adolescentes voltando para casa após o primeiro ano de faculdade. Eles alugam uma casa de verão onde esperam se esbaldar em romance e sexo. E lógico que nessa história começam a acontecer muitas trapalhadas, que garantem boas risadas, numa mistura de sexo, ação, humor e romance. A outra dica é o filme de ação O Beijo do Dragão. Um agente interpretado por Jay Lee, o vilão chinês de Máquina Mortífera, vai a Paris investigar uma conspiração internacional. Quando ele está quase desvendando a verdade, o chefe da polícia local, que está envolvido num escândalo diplomático, começa a perseguir o herói. Para se defender, ele tem que usar toda a sua habilidade como lutador. No meio da confusão, ele acaba se envolvendo com uma prostituta sexy, que vira testemunha de toda a trama. Estas e outras opções em vídeo você encontra na Xodó Videolocadora, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 955. O telefone é o 571-3830. É isso aí, curta bem o seu final de semana e divirta-se. Nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau! E amanhã no Leme Notícias, primeira edição, você vai conferir uma entrevista com os organizadores da FAPIL, dando todos os detalhes desta festa que movimenta a cidade em todos os anos. O primeira edição vai ao ar ao meio-dia. E o Leme Notícias termina aqui. Voltamos amanhã. Boa noite para você e até lá. Boa noite. Você vai conferir agora no Leme Notícias, segunda edição, desta sexta-feira, 5 de julho. Quase tudo pronto para a FAPIL 2002. Você vai conferir os últimos preparativos para a festa que começa hoje. O herói lemense Newton Prado é homenageado em cerimônia hoje de manhã, na Praça Rui Barbosa. Empresa a serviço da Petrobras deve continuar trabalhando em Leme nos próximos 60 dias. Lemense pega hoje o Rio Claro pela penúltima rodada da primeira fase do campeonato da B1. Câmara Municipal quebrou o recesso e se reuniu hoje à tarde em sessão extraordinária para votar projeto do Executivo. O Leme Notícias, segunda edição, está começando. Fique ligado. Nós voltamos já. Continuando, hein? A FAPIL 2002 começa hoje, daqui a pouco, com a abertura oficial do rodeio. Às 10h30 começa o show com o grupo Fala Mansa. A Feira Agropecuária e Industrial de Leme vai até terça-feira e promete agitar a cidade com atrações do primeiro time do cenário artístico nacional. Hoje, no início da tarde, nossa reportagem foi conferir os últimos preparativos para a festa. Esforço, cansaço e muito trabalho para a montagem da FAPIL 2002. Neste ano, o evento tem novos organizadores. Algumas modificações foram feitas. Os camarotes foram colocados de frente ao palco e não vai haver exposição de animais, mas o rodeio promete crescer.
Porque é a primeira vez que o Davis dos Santos vem até a cidade de Leme para levar a emoção do rodeio. E aqui a gente vai estar trabalhando principalmente com os melhores cowboys de rodeios do Brasil, trabalhando com os melhores ranqueados da confederação, cowboys que vêm de longe, de outros estados. Crianças até 7 anos não pagam o ingresso. Ontem à tarde, os pacotes esgotaram. Quem quiser comprar só está disponível para venda os ingressos individuais. Os organizadores esperam um bom resultado. A expectativa de público esse ano está muito grande, vai ser um dos melhores shows, né? Fala Mansa, Chitãozinho, Bruno e Marrone. Então a expectativa nossa é muito grande esse ano, o pessoal tanto de Leme quanto de fora, a região vai vir bastante para cá. E que orientação você dá ao público que vem na FAPIL? Bom, o pessoal vem para se divertir, para a gente passear, conhecer a festa, quem não conhece, ver as exposições, maneirar na bebida, não provocar briga. E qualquer dúvida é só procurar o pessoal da PIAF, que são os organizadores da festa. Vai ter ambulância, segurança particular aqui da organização? Vai ter, a Santa Casa, né, aqui de Leme, está tomando conta. Qualquer problema é só procurar eles, só procurar o pessoal que está numa tenda por perto do escritório. 40 empresas vão expor nos estandes montados na feira. Olha, primeira vez que nós estamos participando da Feira Agropecuária de Leme, mas de acordo com os shows e com o público, a expectativa é grande, é muito boa. Algumas pessoas vão aproveitar o evento para trabalhar e aumentar a renda. Seu Aparecido estava hoje à tarde acertando os últimos detalhes para o seu novo negócio. Bom, a gente combinou entre uns par de estacionamento aí, proprietários de estacionamento. Nós vamos cobrar em dias bons, de show bons, que a gente tem de Chororó e Bruno Marrone, vamos cobrar R$5. E nos outros dias, 3. O senhor espera ter um bom lucro extra nesse final de semana? Espero que sim, porque o trabalho é bem duro, viu? O camarim já está pronto para receber o Fala Mansa. Refrigerantes e energéticos fazem parte do cardápio pedido pelas estrelas que vão abrir a festa nesta noite. Agora é esperar a festa que promete muitas atrações. Não sou locutor bonito, mas tenho o que a mulherada quer. Tenho um par de olhos verdes, sou moreno da cabeça ao pé. Já fiz mulher legal do marido como a Xuxa do Pelé. Segundo informações da produção do show, Fala Mansa deve atrasar um pouco, já que vai estar participando agora à noite da gravação de um programa de TV em São Paulo. Amanhã se apresenta a dupla Chitãozinho e Chororó e no domingo o motociclista Gini Fireball. Segunda-feira tem Bruno e Marrone e na terça o show de rádio. Um homem de 73 anos morreu em acidente na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4 horas, na rodovia Anhanguera, em Leme, no sentido interior capital. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle de um caminhão carregado com caixas de bebidas vazias e a carreta tombou na rodovia. A grande quantidade de caminhões e tratores que estão estacionados nas proximidades do trevo da cidade tem chamado a atenção das pessoas. Este movimento não tem nenhuma ligação com as obras de reforma do trevo e nem com a prefeitura. A empresa, que é proprietária dos veículos, está trabalhando para a Petrobras. A movimentação perto do trevo principal da cidade é devido a uma manutenção no oleoduto que a Petrobras está realizando. Mas não vai atrapalhar o trânsito nem poluir a cidade. O tubo passa a 6 quilômetros do perímetro urbano. Por essa tubulação passam gasolina, óleo diesel e GLP, que é o gás de cozinha. É a manutenção dos dutos da Petrobras no Brasil inteiro. É um serviço de recuperação, né, dos oleodutos no Brasil. Cerca de 150 pessoas estão trabalhando e ocupam espaço nos hotéis e restaurantes da cidade. A Petrobras contratou 3 empresas para terceirizar o serviço. 2 são de Leme, sendo que uma é de segurança. Vários pontos na linha Paulínia-Brasília apresentam uma espessura que está fora do padrão. Leme está bem no centro deste percurso e, por isso, foi escolhida para fazer a manutenção.
A obra está prevista para terminar daqui a um mês. Você vai ver daqui a pouco. Cerimônia na Praça Rui Barbosa relembra o herói lemense Nilton Prado. Fique ligado, a gente volta já. Hoje pela manhã, na Praça Rui Barbosa, autoridades do Executivo e Legislativo estiveram no túmulo de Nilton Prado. Na cerimônia, foram lembrados os feitos do herói lemense que há 80 anos atrás participou da revolta do Forte de Copacabana. Nilton Prado nasceu na fazenda Criciúmal, no dia 16 de julho de 1897. Estudou na Escola Coronel Augusto César e depois foi para o seminário em Pirapora. Em 1917, ingressou no Exército e foi nomeado tenente em 1920. O tenente Nilton Prado morreu em consequência do combate na revolta do Forte de Copacabana com apenas 25 anos de idade. As autoridades fizeram seus discursos contando um pouco da biografia do tenente Nilton Prado. A vice-prefeita Maria Olga Peixe Bonfante Anitelli contou sobre a história do Forte de Copacabana. Havia um forte movimento contra a indicação do novo candidato a presidente. Os militares começaram a se rebelar, mas a adesão foi pequena. Foi com o grupo de Realengo e com o grupo do Forte de Copacabana. Depois o grupo de Realengos também se indispôs, caiu fora e ficou só o Forte de Copacabana, do qual fazia parte o nosso herói. Nilton Prado tentava convencer a população a se unir. Dos 28 que estavam no forte, Nilton Prado conseguiu convencer apenas 16, mais ele 17. E dos 17, eles passaram a ser 18, porque um gaúcho, Otávio Correia, que morava no Rio de Janeiro, estava passeando pelo calçadão da praia hoje de Copacabana. E viu aquele grupo envolto em pedaços, em retalhos. Eles rasgaram toda a bandeira para dividir um pedaço para cada um. E ele perguntou o que eles estavam fazendo, o que está acontecendo, armados e tudo. Nós vamos indo para a morte. Porque a essa altura, Nilton Prado já sabia e seus companheiros já sabiam que eles não iam conseguir conter a fúria de 4.000 soldados do Exército Brasileiro. E eles, se vocês vão para a morte, por quê? Qual é a necessidade disso? É para salvar o Brasil. E ele firmemente disse: eu vou com vocês. Em 1972, os restos mortais de Nilton Prado foram trazidos para Leme. Este é o túmulo do tenente, que precisou de uma grade para protegê-lo de vândalos. Nilton Prado deixou uma grande lição a todos os lemenses. A escola Nilton Prado foi fundada em homenagem ao herói e guarda toda a sua biografia e fotos. Nós temos um herói, como as outras cidades do Brasil hoje têm os heróis do Penta, nós temos hoje um herói nacional que morreu, para salvar o país. No final da cerimônia de hoje, todos cantaram o hino nacional e o de Leme. Um estudo feito pela Leighton Panel registra que 92% dos consumidores ainda escolhem os produtos que compram de acordo com o preço. A marca, segundo a pesquisa, é agora o segundo motivo de compra, com 86%. De acordo com a empresa, os consumidores das regiões da Grande Rio, 66%, Grande São Paulo, 61%, e interior de São Paulo, 56%, são as que mais consultam os folhetos de promoção dos supermercados. O estudo, abrangendo 6.000 domicílios, mostra que as famílias de classes com menor poder aquisitivo são as que menos dão importância para a marca, com um índice de 80%. Já nas classes A e B, 92% do total de domicílios pesquisados consideram a marca como um dos quesitos primordiais para a escolha de um produto. Os itens brinde e tipo de embalagem são os que menos influenciam na hora da compra das classes A e B. Apenas 13% dos entrevistados valorizam estes pontos na escolha do produto. Você vai ver no próximo bloco. O Lemense enfrenta daqui a pouco o Rio Claro e busca manter a liderança da competição. Fique ligado, a gente volta já.
No próximo sábado, dia 13, a Secretaria Municipal de Saúde vai inaugurar a farmácia central no CS2, em frente ao Colégio Newton Prado, e uma sala de fisioterapia no CMI. A farmácia central será um polo de distribuição de medicamentos aos postos de saúde da rede municipal. E a sala de fisioterapia vai atender pacientes com problemas físicos que precisam realizar tratamento. No mesmo dia, a Secretaria de Saúde vai promover o programa municipal Hiperdia. O programa visa atender a pessoas com diabetes e problemas de pressão arterial. O atendimento vai acontecer no CMI, das 8 da manhã à 1 da tarde. Além de exames de rotina, os diabéticos e hipertensos vão receber gratuitamente os remédios necessários para controle dessas doenças. Quem for atendido vai ser cadastrado para receber assistência e orientação sistemática da saúde pública do município. Final de semana com sol e poucas nuvens. Confira a previsão do tempo. E o inverno continua sem cara de inverno. O final de semana vai ser de sol com pouca nebulosidade. No domingo, as nuvens aumentam e pode ocorrer chuva fraca na segunda-feira. A temperatura no final de semana varia entre 17 e 34 graus. Na segunda, deve esfriar um pouco. A máxima não deve passar dos 18 graus. O Lemense joga daqui a pouco contra o Rio Claro no estádio Bruno Lazzarini. O time do Rio Claro vem com tudo para cima do Azulão, já que uma vitória hoje sobre o Lemense aumentaria em muito as chances de classificação para a segunda fase do campeonato da B1. Veja como está a classificação. O Lemense vem em primeiro com 26, o Tupã em segundo também com 26, depois vem o Linense com 25, o Guaratinguetá com 24 e o Rio Claro em quinto com 22 pontos. Em último, continua o 15 de Caraguatatuba, com apenas 2 pontos ganhos. É bom lembrar que só os 4 primeiros passam para a segunda fase. O Lemense vem motivado pelo resultado do último jogo contra o Guaratinguetá. Na casa do adversário, o Azulão conseguiu mais um ponto no campeonato, com um empate de 1-1. O técnico Amado Bucar ficou satisfeito com o resultado. Foi boa, né? Porque nós jogamos fora de casa, jogamos com uma equipe também que estava buscando também a liderança e nós saímos com um resultado positivo, que um empate já é um resultado positivo, é ruim quando é uma derrota. E a equipe se apresentou bem, procurou jogar o futebol e tivemos um resultado positivo em termos de classificação. Hoje pela manhã, o treino foi apenas recreativo. Para o jogo de hoje, a tática vai ser a mesma usada em todo o campeonato. O Lemense entra em campo hoje desfalcado de 2 jogadores. Emerson não joga por problemas de saúde, mas será substituído por Luiz Cláudio. A outra substituição vai ser do lateral Ninha. Ele foi expulso no último jogo. No lugar, entra Didi. Nas últimas partidas, o público vem diminuindo. O técnico não acredita que isso está relacionado ao desempenho da equipe. Atribui um pouco mais a própria seleção, né? Muitos jogos pela televisão. O público também estava muito empolgado em termos de seleção, mas agora caiu na real, que é o campeonatos regionais. E eu espero que hoje eles possam comparecer e nos incentivar. Isso aí não vai dar uma confiança maior para os jogadores. Consequentemente, isso vai ser bom para o público e também para o próprio jogador em termos de jogar com o público dentro do campo. E atenção para esta última notícia. A Polícia Civil conseguiu apreender hoje 900 gramas de maconha numa casa do Jardim Itamaraty. A residência já era suspeita da polícia, que investigava há algum tempo o local como ponto de tráfico. A partir de uma denúncia anônima, os policiais do 1º Distrito, sob o comando do delegado Sidney Urbach, fizeram buscas no local. E além da maconha, foram encontrados vários aparelhos eletrônicos como televisões, vídeos e toca-CDs. Uma mulher de 19 anos e um travesti de 23 foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes. Depois de julgados, eles podem pegar de 3 a 15 anos de prisão. E chegamos ao final do Leme Notícias, segunda edição. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.
Boa noite. Quarta-feira, 10 de julho. Veja os destaques desta edição do Leme Notícias. Você vai ver tudo o que aconteceu na FAPIL. Mais de 30 mil pessoas estiveram na arena da FAPIL curtindo os shows. Peão Lemense fica em segundo lugar no rodeio. Diversão e muita emoção com o show de Bruno e Marrone. Câmara Municipal se reuniu hoje de manhã em sessão extraordinária. Prefeitura vai contratar professores para trabalho temporário. Ladrões de carro de Leme são presos em flagrante pela polícia de Limeira. O Leme Notícias está começando. A gente volta já, depois do intervalo. É um instante só. A FAPIL terminou ontem com o já tradicional show de rádio. Desde sexta-feira, o recinto da festa foi frequentado por milhares de pessoas. Os shows com artistas e grupos que estão na mídia, como Fala Mansa e Bruno e Marrone, revitalizaram a festa, que por vários anos não conseguia atrair um bom público. Uma empresa especializada organizou a FAPIL deste ano, o que garantiu bons shows e atraiu pessoas de toda a região. Só no final de semana, a festa recebeu um público de mais de 20 mil pessoas. Na sexta-feira, o show do Fala Mansa arrancou gritinhos e fez o público cair no forró. O vocalista deixou que os fãs cantassem os maiores sucessos e só acompanhou na percussão. Apesar do friozinho, a arena estava lotada e as pessoas não deixaram de dançar. Por causa de um problema técnico, no meio do show, os microfones e as caixas de som pararam de funcionar. Mesmo assim, a banda conseguiu manter a animação. O show durou cerca de 1h30. Já no sábado, foi a vez dos cantores sertanejos Chitãozinho e Chororó atraírem um bom público para a arena da FAPIL. Para a festa lemense, eles preferiram um repertório já meio antigo, por ser mais conhecido no interior paulista. A surpresa do show foi a presença de Júnior, filho do cantor Chororó. O parceiro de Sandy cantou a música Enrosca e deixou muitas meninas emocionadas. Durante o resto do show, ele ficou na bateria acompanhando o pai e o tio. A gente vai falar agora com a rainha e as princesas da FAPIL. Como é ver sua beleza representando uma festa desse tamanho? Eu estou muito feliz, é muito emocionante assim e muito gratificante. É cansativo ser uma princesa da FAPIL? Não, muito pelo contrário, é muito gratificante. Dói o pé assim, mas é uma dor que a gente esquece, porque é muito bom, muito, sim, gratifica muito o reconhecimento do pessoal, o respeito, muito gostoso. E você já tinha pensado em ser princesa da FAPIL algum dia? É um sonho que eu sempre tive, graças a Deus eu consegui realizar e a gente tem que lutar. Por todos os objetivos a gente consegue, né? É teimosa, ela é toda prosa e dizem que ela sempre foi assim. Jeito de cowboy, corpo de mulher. E ainda nesta edição você vai conhecer os segredos dos peões e ver como foi a competição deste ano na FAPIL. A polícia de Limeira prendeu na segunda-feira 2 indivíduos que já eram suspeitos de furto de veículo em Leme. Em patrulhamento pelo bairro Egisto Ragazzo, em Limeira, a PM localizou um indivíduo tentando furtar um Golfe. Quando ele viu a viatura, fugiu num Gol branco dirigido por outro homem. Eles tomaram a rodovia Limeira-Mojimirim e começaram a disparar contra a viatura da PM que revidou. No quilômetro 102, um dos pneus do Gol estourou. Com isso, o motorista perdeu o controle e bateu no barranco. Genilson Paulo Gomes e Luciano Zanichelli Vieira, ambos residentes em Leme, foram presos em flagrante. Zanichelli foi socorrido no pronto-socorro de Limeira com um ferimento leve de arma de fogo na parte de trás da cabeça. E ontem à noite, no encerramento da FAPIL, um rapaz foi esfaqueado. Cristiano Nicoletti, de 24 anos, estava assistindo o show por volta de 11 da noite, quando foi ferido com um golpe de canivete nas costas pelo pedreiro Marcos Persini Leme, de 23 anos. Ambos residem em Pirassununga. E segundo a vítima, no dia anterior,
tinham discutido por causa de um carrinho de pedreiro. Seguranças do evento testemunharam a agressão e detiveram Marcos, que tentou se livrar do canivete. A PM foi chamada e o pedreiro foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro, onde ficou internada para tratamento. A polícia também localizou um caminhão Mercedes-Benz de Araras, no bairro Ibicatu. Uma denúncia anônima dava conta de que o veículo estava abandonado, com as portas abertas, às margens do rio Mogi Guaçu, e várias roupas sujas estavam espalhadas no local. A polícia e a guarda municipal foram até lá e constataram uma denúncia. Na cabine estavam vários documentos de Horácio Ribeiro da Cruz, residente em Araras, além dos documentos do caminhão. A polícia indicou que o veículo foi furtado em Conchal no dia 19 de junho passado. Outro carro localizado foi o Gol Branco de Casa Branca. O veículo estava no canavial da fazenda Graminha, parcialmente depenado, e foi furtado no domingo na cidade de Casa Branca. E um foragido da penitenciária de Hortolândia foi recapturado ontem de manhã no Jardim Itamaraty. Ronaldo Aparecido Galdino, de 29 anos, furtou uma bicicleta de José Pinheiro Gomes no domingo à noite. A vítima, junto com uma testemunha, conseguiu localizar o ladrão e chamaram a polícia. No plantão, os PMs constataram que o indiciado era procurado da Justiça e estava foragido desde o dia 14 de maio. Ele foi preso na cadeia pública e deve ser conduzido ao presídio nos próximos dias. O fim de semana prolongado terminou com 25 pessoas mortas nas estradas que cortam o estado, segundo um balanço das polícias rodoviárias federal e estadual. Desde o meio-dia de sexta-feira até o meio-dia de hoje, 842 acidentes foram registrados, sendo 302 com vítimas, o que resultou em 524 pessoas feridas. O trânsito ficou intenso no final da tarde de ontem, último dia do fim de semana prolongado, segundo as polícias rodoviárias e as concessionárias que administram as principais rodovias. Você vai ver daqui a pouco um show de garra e coragem no rodeio de peões da FAPIL. Fique ligado, a gente volta já. Embora o grande atrativo da FAPIL hoje sejam os shows, a festa mantém a tradição dos rodeios, preservando a característica agrícola das suas origens. Com o crescimento das grandes festas de peão, como a de Barretos e Jaguariúna, a FAPIL entrou também no calendário de competições de rodeio do Brasil. Neste ano, as montarias foram apenas em bois e valeram pelo circuito universitário de rodeio. A abertura do rodeio aconteceu no primeiro dia de festa. O narrador Davis dos Santos apresentou as autoridades e os peões. A oração dos participantes foi para pedir proteção aos concorrentes do rodeio. Qual vai ser a premiação para os peões vencedores? A premiação é em dinheiro, R$ 1.500, dividido para os 5 primeiros colocados. Este ano o rodeio foi só com bois. Segundo o tropeiro, que é o dono dos animais, antes de ser colocados para a prova de montaria, eles passam por um preparo especial. Os preparos deles é como um atleta. Ele tem que caminhar todo dia, uma refeição bem adequada, para ele poder ter bastante energia para o evento. De que raça eles são? Tem de várias raças. A preparação deles é de acordo com o instinto dele, o modo dele. E não é bem por raça que serve para o rodeio. As raças são várias, tem marquigiana, mestiço, Nelore. Qual é a diferença entre rodeio com cavalo e rodeio com bois? A diferença não há, é com o estilo do boi, é diferente do pulo do cavalo. É um rodeio mais rápido, rodeio em touro. A diferença de premiação não há, é a mesma coisa. O tempo que o boi pula e do cavalo é a mesma, não tem diferença. Os peões rezaram diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Antes de começar o rodeio, os participantes fazem alongamento para evitar problemas musculares. Desde quando você é peão? Desde os 14 anos.
Você já passou algum momento de perigo? Vários momentos de perigo. Como foi? Um boi me estoqueou, pisou em mim. Graças a Deus não aconteceu nada de grave. Qual é o segredo para ser um bom peão? O segredo é ter fé em Deus e treinar muito, ter muito treinamento. O que o peão pensa na hora que está no brete pronto para sair? Pensa muito em Deus, né? Pensa muito em Deus e nada de pensar negativo. Manda para fora, aí só Deus sabe. Qual é a sua expectativa para esse rodeio? A expectativa é grande, né? Nós estamos aí num momento bom, um touro bom, e vamos ver o aproveitamento na hora que abre a porteira. Boa sorte. Obrigada. Eu comecei a montar em 97 e já faz então aí 5 anos que eu estou nessa luta. E a gente vem dedicando as montarias e graças a Deus o ano passado eu vim aqui, consegui entrar na final. Vamos ver esse ano, se Deus quiser, pegar uns boi bons e fazer uma boa montada. Qual é o segredo para ser um bom peão? Eu acho que acima de tudo é a determinação, a vontade de vencer e sorte, muita sorte. Eu acho que o pensamento de todos é parar no animal, né? É vencer, é só vencer o animal e se Deus quiser dá tudo certo, é só dominar o animal mesmo. A final da competição aconteceu na segunda-feira. O peão Sérgio Couto, de Leme, ficou em segundo lugar por uma diferença de apenas 4 pontos. O grande campeão foi Ivan da Silva, de Porto Ferreira, com 355 pontos. Em terceiro, ficou o Rio Clarense, Patrick Rocha. O rodeio teve um total de 25 participantes. E no próximo bloco você vai conferir como foi o show de Bruno e Marrone, que atraiu o maior público dos 5 dias da FAPIL. Os vereadores se reuniram hoje para uma sessão extraordinária na Câmara Municipal. O objetivo foi votar o projeto de lei 39/02, no qual o governo do estado de São Paulo repassa ao município verbas do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição. O crédito será utilizado na aquisição de um caminhão destinado à coleta de lixo na cidade. E a Prefeitura Municipal vai contratar 80 professores para atuarem nas escolas municipais em caráter emergencial. A medida foi tomada depois da suspensão judicial do concurso público realizado no último dia 3 de junho. O contrato vai ser temporário e poderá ter a duração de 6 meses a 2 anos. O processo seletivo vai ser no dia 21 de julho, no prédio da Unifiam. Por que esse processo? Bom, a Prefeitura havia realizado um concurso para a contratação efetiva de pessoal e esse concurso está sendo discutido judicialmente por uma ação movida pelo promotor. E nessa ação ele obteve uma liminar suspendendo o concurso, razão pela qual nós não temos como contratar pessoal a não ser agora em caráter emergencial. E quem pode se inscrever? Olha, qualquer pessoa formada em magistério, pedagogia pode fazer inscrição sim, é para professor. Como está a situação do concurso de junho que está sob júdice? É como eu havia dito, há uma liminar numa ação civil pública movida pelo promotor de justiça da cidade e essa liminar impede que a Prefeitura prossiga no concurso chamando o pessoal. Por isso, então, a razão desse processo seletivo por uma contratação temporária. Que dia e onde acontecem as inscrições? Olha, as inscrições serão feitas na Casa da Cultura, Rafael Fininho Urbã, nos dias 15, 16 e 17 de julho, segunda, terça e quarta que vem. As inscrições custam R$10 e não se esqueça, a prova é dia 21 de julho. Na sexta-feira, o deputado federal Luísio Mercadante, do PT, vai estar visitando a cidade. A vinda a Leme faz parte de uma série de visitas aos diretórios das cidades da região, com vistas às próximas eleições. Mercadante é economista e participou ativamente na CPI do caso Collor, em seu primeiro mandato como deputado federal, de 90 a 93. Em 94, concorreu a vice-presidente da República com o Lula. Hoje, além de deputado federal, ele é o secretário de Relações Internacionais do PT e o coordenador do Programa Econômico da campanha presidencial de Lula. Aloysio Mercadante vai estar no Leme Notícias, primeira edição, de sexta-feira, falando do atual quadro econômico e político do país. Não perca, o primeira edição vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Você vai ver no próximo bloco
O show de Bruno e Marrone levou mais de 10 mil pessoas à FAPIL na segunda-feira. Não saia daí, a gente volta já. E no próximo final de semana acontece no Ginásio de Esportes Valdomiro Macarenco o Campeonato Estadual Aberto de Kung Fu na categoria Lu Chu Pao Shu. Mais de 300 atletas de todo o estado já estão inscritos. No sábado, as competições começam às 3 da tarde e no domingo, os combates vão de 9h30 da manhã até às 6 da tarde. A entrada é franca. E em Santa Cruz da Conceição, a partir das 2 da tarde do domingo, acontece o Campeonato de Musculação de Fitness, no Salão da Igreja São Benedito. A competição vai reunir atletas nas categorias masculino e feminino de toda a região. O frio continua amanhã e já há possibilidade de chuvas. No domingo deve até gear. Confira a previsão do tempo. A quinta-feira vai ser de sol com nebulosidade. A probabilidade de chuva é de 60%, mas em pouca quantidade, apenas 2 milímetros. Com o frio, a umidade relativa do ar já não está mais tão baixa, ficando em torno de 80%. A temperatura varia entre 8 e 27 graus. Segunda-feira foi a vez da dupla sensação do momento, Bruno e Marrone, se apresentar na FAPIL. Mas além do show, quem foi até lá pôde se divertir e conhecer um pouco do comércio e da indústria local. No início, a FAPIL era de fato uma feira agropecuária e industrial. Com o passar dos anos, ela se caracterizou mais como uma festa de peão. Mesmo assim, os estandes estavam cheios e haviam diversas atrações para chamar a atenção da população. Filhotes de cães, jardins decorados e piscinas de todos os tamanhos. O cartório eleitoral estava presente para orientar as pessoas sobre o uso da urna eletrônica. A diversão ficou por conta dos brinquedos, tanto para as crianças como o trenzinho e para quem quer um pouco mais de emoção, como o Barco Vicky. Veio assistir o show do Bruno e Marrone e aproveitou para se divertir? Sim. Qual que foi a sensação? Frio na barriga. Além de muita diversão, o show do Bruno e Marrone garante o maior público na 19ª FAPIL 2002. E as pessoas já estão se preparando para o show. Ó, nós esperamos um show muito bom, a cidade aqui promete, a festa tem muita expectativa para ser um show dos melhores que tem na região aqui. E vamos ver lá, né? Muita mulher bonita, muita cachaça e água fresca. A expectativa da organização foi superada. Segundo a bilheteria, 10 mil pessoas estiveram presentes na segunda-feira. Nesta noite, foi o final do rodeio e logo após o show com o Bruno e Marrone. A dupla cantou músicas de Amado Batista e até em espanhol. Mas o que agitou a galera foram os grandes sucessos como Dormindo na Praça e Por um Minuto. O estilo da música suas é um pouco mais romântica. E o que o pessoal de Leme pode esperar do show hoje? Um show romântico também, com músicas quentes. Gravamos também músicas country, forró. Nosso repertório é sempre bem eclético, né? E a gente vai tentar fazer o melhor possível para a galera de Leme que está aí. Eu fiquei sabendo que já tinha vendido 9 mil ingressos antecipados. E estamos sabendo aí que vai ser o recorde da festa. E eu quero agradecer de antemão toda essa galera aí. E aí, Marrone, qual o recado que você pode dar para as garotas aí românticas, apaixonadas pro show de hoje? Mandar um beijão para essas garotas maravilhosas, né, de Leme. É um prazer enorme estarmos aqui pela primeira vez. Nós estivemos aqui fazendo show de rádio e agora fazendo um grande show para essa moçada maravilhosa daqui. Vamos fazer um grande show para a gente poder voltar outras vezes. A gente está sabendo que o público tá legal. Vamos fazer um grande show aí, se Deus quiser. Eu sei que a música de vocês é o Dormindo na Praça, mas eu queria pedir para vocês fazerem uma palhinha para o Leme Notícias do Por um Minuto. Pode ser? Por um Minuto, essa é para você, especial, né? Pode ser? E assim quando eu te beijo, que mude o destino por um minuto. Que meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E assim enquanto
Já não há razão pra não ser pra sempre. Dessa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinho, nem mesmo um pouco. A FAPIL neste ano teve um público de mais de 30 mil pessoas. E o Leme Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Boa noite. O Leme Notícias, segunda edição, está começando e traz para você os principais fatos da cidade nesta quinta-feira, 11 de julho. Prefeitura vai contratar 63 profissionais para atuar no programa Saúde da Família. Comprovada a comercialização de combustível adulterado em Leme. Os cuidados que os motociclistas precisam ter para evitar acidentes. Guarda Municipal começa a instalar câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade. E o frio muda a rotina dos lemenses. Veja também a agenda cultural para o final de semana. Estas e outras informações você confere agora no Leme Notícias. Nós voltamos já. Fique ligado. A polícia teve um dia tranquilo ontem. Nenhuma ocorrência de maior gravidade foi registrada. No trânsito, aconteceram apenas 3 acidentes sem vítimas. Os fatos de maior importância foram 2 tentativas de furto. Uma delas na Escola Estadual do Parque São Joaquim. A zeladora da escola chegou pela manhã e já encontrou os portões abertos. Quando entrou, viu que a porta da sala de informática estava arrombada, mas nada foi furtado do local. Outra tentativa de furto aconteceu no Alto Socorro Leme, no bairro Serelepe, perto da Infibra. 2 menores entraram pelos fundos do estabelecimento e roubaram várias peças de alumínio. O proprietário, José Aparecido Ribas, viu e chamou a polícia. A PM conseguiu localizar os ladrões na via Anhanguera, empurrando uma carroça com o material furtado. Quando viram a viatura, eles fugiram, mas foram apanhados pelos policiais. Os 2, um de 15 anos e outro de 17, foram conduzidos à delegacia e encaminhados ao Conselho Tutelar. E no Jardim Santa Paula, um rapaz de 20 anos furtou a própria irmã e foi denunciado por ela à polícia. Ele furtou o videocassete dela e vendeu para um desconhecido por R$100. A irmã, sabendo do fato, esperou que ele voltasse para casa e chamou a polícia. Na delegacia, ele revelou que usou o dinheiro para comprar drogas. Está aí mais um exemplo de como a droga pode destruir a vida de uma pessoa, obrigando até mesmo a uma irmã a denunciar o irmão, certamente na tentativa de acordá-lo do mau caminho pelo qual está andando. E a Guarda Municipal começou hoje a instalar o sistema de monitoramento da cidade por meio de câmeras. No início, apenas 2 vão ser instaladas. Os fios que ligam as câmeras são de fibra ótica. O circuito vai estar ligado diretamente na Guarda Municipal. Como as câmeras vão funcionar? Elas vão ser instaladas uma aqui na rotatória, né, próxima à rodoviária, e uma nas proximidades da Escola Maria Joaquina. Elas vão ser monitoradas pela Guarda Municipal. E qual o tempo para começar a funcionar? Acredito que em torno de 10 dias já deve estar funcionando. Esta equipe é a responsável pela instalação de todo o sistema. As câmeras vão ter proteção contra vândalos. Cada uma terá uma proteção de vidro blindado que podem suportar até tiros de armas 9mm. Uma sala está sendo montada na Guarda Municipal, onde um técnico vai ficar responsável pela monitoração. Tudo isso para controlar a segurança do município. Do jeito que a posição que ela vai ser instalada aqui, ela vai ter um giro de 360 graus. Então vai dar para acompanhar as entradas dos veículos, né? Que vêm de outras cidades, acompanhar o itinerário que eles vão fazer e demais coisas relativas à segurança.
Você vai ver daqui a pouco as dicas para dirigir motos e evitar acidentes. E ainda os detalhes sobre a contratação de 63 profissionais da saúde para os PSFs. A gente volta já, depois do intervalo. A polícia de Paulínia já fala em um esquema internacional para fraudar gasolina. 2 distribuidoras foram autuadas na cidade durante realização de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, ocorrida semana passada. O esquema consiste em vender no mercado interno o combustível que deveria ser exportado, que tem incentivos fiscais na produção e custo 45% menor. Uma empresa da Bolívia estaria envolvida no esquema. Segundo investigações da polícia, cerca de 7 milhões de litros de gasolina já foram vendidos irregularmente no Brasil. Em Leme, a polícia investiga os casos de 2 caminhões apreendidos num dos postos da rede Cristal. Segundo informações do delegado titular do 1º Distrito, Sidney Urbach, a gasolina apreendida é realmente adulterada. A ANP enviou o resultado dos testes hoje de manhã, que comprovam a presença de substâncias estranhas ao padrão normal do combustível. Agora vai ser instaurado um inquérito policial no qual o proprietário vai responder por venda de produto adulterado. Na noite de domingo, um show na FAPIL fez muita gente rir e, ao mesmo tempo, ficar de boca aberta. O motoqueiro americano Gene Fireball fez de tudo com uma moto na arena, sempre com muito humor, mas sem esquecer o profissionalismo. Mas a emoção do vento batendo no rosto, a velocidade e o ronco do motor pode empolgar alguns que, como o motoqueiro maluco, esquecem regras básicas de segurança ao dirigir motos. Domingo esteve na FAPIL o rei das acrobacias com motocicletas. Gene Fireball deu um show com sua moto. Com saltos incríveis em arcos de fogo e em uma rampa, ele acelerou o coração de toda a plateia. Teve até algumas corajosas que aceitaram participar do espetáculo. As loucuras do motociclista maluco, que já tem mais de 10 anos de experiência, encheram os olhos da galera, mas o espetáculo do acrobata sobre 2 rodas só cabe mesmo na arena da FAPIL. Andar de moto não é uma brincadeira, mas muita gente se deixa levar pela empolgação. Quem é que nunca foi fechado, ou pelo menos quase atropelou um motociclista? Segundo a PM, a falta de cuidados nas vias é a maior causa de acidentes de trânsito envolvendo motos. Bom, nós temos constatado várias causas que motivam esses acidentes, dentre as quais nós podemos destacar a imprudência de alguns dos motociclistas, bem como a inobservância da legislação de trânsito. Para ser um motociclista prudente, é fundamental que se faça uma boa autoescola. Aqui na nossa autoescola, a gente participa de um curso em São Paulo que a gente recebe orientações. E diante dessas orientações, a gente procura passar aos alunos, principalmente situação de segurança com o veículo em trânsito, por farol, retrovisores, capacete, que é muito importante, no caso de um acidente, para não haver fraturas, de crânio, principalmente, do crânio, e outras orientações, condições de pneus, freio, principalmente também de freio, no veículo, para que na hora de uma situação de emergência a pessoa tenha total segurança, no parar o seu veículo, O respeito pelos companheiros de trânsito deve vir dos 2 lados, tanto do motorista quanto do motociclista. Olha, eu acredito que hoje esteja melhorando muito, com a nova conscientização dos alunos, participando inclusive do curso de primeiro socorro, direção defensiva, que vem muito a calhar, no tema. Então ele participa de 30 horas teóricas. Nessas aulas teóricas ele vai ter toda essa orientação, de como evitar um acidente, programar com antecedência a reação de frenagem do veículo. Então acredito que por parte dos alunos hoje esteja melhorando muito as condições de trânsito, A paixão de algumas pessoas por motos
pode transportar os mais fanáticos para o mundo de Genie Fireball. Mas a realidade é bem mais perigosa. A falta de prudência e o excesso de velocidade podem trazer consequências graves. O melhor é usar o capacete e obedecer às leis de trânsito. A Prefeitura Municipal, como noticiamos ontem, vai contratar professores em regime emergencial, através de contratos temporários. As inscrições vão acontecer na Casa da Cultura na segunda, terça e quarta-feira da semana que vem e custam R$10. Além destas contratações, o município vai também abrir concurso para a contratação temporária de profissionais da saúde para atuar no programa Saúde da Família. O repórter Evandro Denzin tem mais informações. A Prefeitura de Leme cancelou o convênio que tinha com a Associação de Mulheres Aliança Feminina de Leme, que administrava os funcionários do PSF, o programa Saúde da Família. Por causa disso, o município vai contratar agora mais 63 profissionais para atuar no PSF. Como esses profissionais vão ser selecionados? Bom, nós vamos realizar um processo seletivo sumário, que consistirá numa prova escrita e avaliação de títulos, tá? Esse processo seletivo será realizado no dia 21 de julho, na Unifiam, tá? Com as inscrições abertas a partir de segunda-feira agora. Segunda, terça e quarta-feira, na Biblioteca Municipal. Serão contratados médicos, dentistas, assistente social e agentes comunitários de saúde. Como é que está a situação daqueles que estão hoje atuando nos PSF? Eles vão poder participar também? Vão poder participar desse processo seletivo da mesma forma que qualquer um interessado que se enquadre nas características exigidas no processo seletivo, no edital. Mas eles continuam contratados? Como é que está essa situação? Veja bem, a Prefeitura notificou a Aliança Feminina a dispensar o pessoal que está no quadro dela, portanto, eles podem participar normalmente do processo seletivo. Podem, se quiserem, aí vai ficar a critério de cada um. A parte, digamos, trabalhista, eles vão ter isso já acertado, aquele pagamento, aquele acordo, como é que está esse pagamento? Veja bem, foi efetuado um pagamento até o mês de maio para a Aliança Feminina e cabe a ela o repasse aos funcionários. Você poderia passar para a gente o total de vagas oferecidas em cada cargo? Posso, vamos lá. Para médico são 2 vagas, para dentista 3, atendente de consultório dentário 5, enfermeiro 8, auxiliar de enfermagem 8, assistente social 1, agente comunitário de saúde 36. Os preços das inscrições são diferenciados, né? São diferenciados. Para médico, R$50, dentista R$50, atendente de consultório dentário R$10, enfermeiro R$10, auxiliar de enfermagem R$10, assistente social R$20 e agente comunitário de saúde R$10. Quais são os requisitos para a pessoa concorrer? Que tipo de qualificação ela tem que ter? Olha, para os profissionais médicos, dentistas, assistente social, enfermeiro, eles têm que ter habilitação específica, faculdade, tudo. Agente comunitário de saúde, o ensino fundamental, tá? E faltou aqui o atendente de consultório dentário, que precisa ter um curso específico que foi ministrado durante o próprio programa. Ok, então reforçando, na semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, as inscrições estão abertas lá na biblioteca para esse concurso que acontece no dia 21 de julho. O IBGE vai começar uma nova pesquisa na qual pretende saber em que e quanto as famílias gastam o seu dinheiro. A pesquisa de orçamentos familiares vai delimitar a origem dos rendimentos dos brasileiros. Com isso, o IBGE vai classificar os gastos de acordo com as faixas de renda. Ao todo, 1.000 agentes vão visitar mais de 60 mil domicílios em todo o país. O IBGE quer investigar desde os gastos com alimentação, higiene e transportes, até as despesas com passeios, viagens, impostos, concertos e manutenção, casamentos e outras cerimônias, serviços de cartório, dízimos e lazer. Você vai ver no próximo bloco. O frio chegou de vez e já altera a rotina da cidade.
Depois de constatar que quase 15% da população brasileira tem algum tipo de incapacidade ou deficiência, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social lançou um manual inédito. A iniciativa vai ajudar as empresas a incluir deficientes em seu quadro de funcionários. O manual, O que as empresas podem fazer pela inclusão das pessoas com deficiência, fornece orientações, sugestões e exemplos práticos de como as empresas podem apoiar iniciativas que promovam a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho. E o frio chegou mesmo em Leme. Hoje cedo o céu claro parecia indicar um dia de sol e pouco frio. Mas logo no início da manhã o tempo virou e a quinta-feira ficou cinzenta, com vento frio e de vez em quando algum chuvisqueiro. A virada súbita no tempo pegou muita gente de surpresa e animou os comerciantes da cidade. A previsão do tempo era de 8 graus e deve continuar assim até o final de semana que vem. O frio pegou muita gente de surpresa, enquanto outras pessoas já esperavam uma temperatura mais baixa há um bom tempo. O frio pegou o senhor de surpresa? Pegou. Não, porque lógico que nesse tempo o frio deve aparecer, um pouco mais, um pouco menos, o frio aparece, você sabe disso. O frio pegou a senhora de surpresa? Ah, não pegou não, a gente já está meio prevenido, né? Pegou, eu que viajo muito, nossa, pegou muito, pegou de surpresa mesmo. E você acha que ele veio para ficar? Ah, ele veio para ficar, né, agora, né, vai demorar um bom tempo até ele ir embora, né. A movimentação no comércio foi intensa. As lojas aproveitaram para incentivar a venda do estoque de inverno. O frio que chegou animou as vendas de roupas para o inverno? Bastante. Inclusive, nós estamos, nesses últimos dias, com estoque de cobertores praticamente esgotados e a gente tem uma previsão grande agora, desse final de semana, de receber muito mais cobertores, edredons, mantas, roupas de frio, né, agasalhos, moletons. A gente está muito otimista quanto às vendas agora com esse frio que chegou. Melhorou, né, de segunda-feira para cá, por causa que esfriou. A expectativa é melhorar mais ainda, né, com a chegada do inverno. A nova estação não traz mudanças apenas para as lojas. Os restaurantes também aproveitaram a alteração do clima. Com o frio, o tradicional chopp perdeu espaço para o vinho, que é recorde de vendas neste inverno. Este restaurante teve que repor o estoque devido à grande demanda. O cardápio também é diferenciado. Nós temos várias opções, né? No almoço nós estamos servindo de quarta e sábado a feijoada, né? E para a noite já entra na parte dos vinhos e queijos, né? Várias opções em queijos diferenciados. A exemplo de que, se você conhece lá, é realmente importante saber que a feijoada é sempre mais procurada e se consome muito nessa época do frio. Então a feijoada realmente aumenta sobremaneira, né, o consumo. Então um dos pratos que eu acredito ser assim, mais procurado no frio é a feijoada. Qual o cardápio diferenciado para esse inverno? É chocolate quente, cappuccinos, trufas e pão de queijo recheado. E os demais salgados. E agora está aumentando bastante essas vendas? A de cappuccino com certeza, que é o mais quentinho, né? E é cremoso, no inverno sai bem mais que o café simples. Confira agora como vai ser o tempo amanhã na cidade. A sexta-feira vai ser nublada com 80% de probabilidade de chuva, especialmente de manhã. A umidade relativa do ar fica em torno de 75%. A temperatura varia entre 13 e 30 graus. O final de semana está aí e já é hora de se programar. Então confira a agenda cultural com Tatiana Jolie. Boa noite. Mal acabou um final de semana e o outro já começou. Então, vamos aos eventos que vão rolar na cidade. O Bárbaros está em reforma, mas estará funcionando no Salão Social da ABB. O som fica por conta do DJ Kaká. Os ingressos serão vendidos somente na hora a R$ 5. O Clube 29 de Agosto
vai promover um jantar mineiro. A animação fica por conta da dupla Ricardo e Karina. O ingresso será vendido a R$20 para o casal. Para quem ainda não conhece, o Clube de Campo Empírio inaugurou sua choperia e toda sexta tem música ao vivo. No sábado, tem Sex Appeal na Kelvis, com DJ Roger Mix, DJ Ceia e banda Johnny B. Good, Go-Go Boys e Go-Go Girls. Os ingressos antecipados, R$8 e na hora, R$10. O Cine Alvorada continua exibindo o filme Star Wars, Episódio 2, O Ataque dos Clones. De segunda a sexta, sessão única às 8h15 da noite. Sábado e domingo, em 2 sessões, às 7h e às 9h30 da noite. Para quem não tiver coragem de sair de casa nesse frio, o jeito é passar na locadora. Nossa opção do final de semana é o filme O Amor é Cego. O Amor é Cego é uma comédia sobre a obsessão dos americanos pela aparência física e o preconceito pelas pessoas obesas. Hal é um gordinho que se apaixona só por mulheres magras e lindas, até o dia em que o guru faz com que ele enxergue só a beleza interior das mulheres. Hal acaba se apaixonando por Rosemary, uma adorável mulher de mais de 200 quilos, uma situação que gera muitas piadas e boas gargalhadas. Esta e outras opções em vídeos você encontra na Xodó Videolocadora, que fica na Avenida Doutor Jambeiro Costa 955. O telefone é o 571-3830. É isso aí. Bom final de semana, divirta-se e quinta-feira eu tô aqui de volta. Tchau! E não deixe de conferir amanhã, no Leme Notícias, primeira edição, uma entrevista com o atual coordenador econômico da campanha de Lula à presidência, o deputado federal Aloísio Mercadante, do PT. Ele vai falar sobre o atual quadro político e econômico do país e das perspectivas que vê diante das próximas eleições. O Leme Notícias vai ao ar amanhã, ao meio-dia. O segunda edição volta também amanhã, às 7 da noite. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite. Você vai ver agora no Leme Notícias, segunda edição. Professores estão revoltados com a decisão do prefeito de rescindir o contrato com a cooperativa. 2 mulheres foram presas por tentativa de furto. Intervias pratica reajuste no pedágio de Leme acima do índice autorizado pelo governo. McDonald's vai abrir loja em Araras. Lemense joga no domingo em Lins, defendendo a primeira colocação no campeonato. Sexta-feira, 12 de julho, o Leme Notícias está começando e volta já, depois do intervalo. Fique ligado. O prefeito Geraldo Macarenco rescindiu ontem o contrato com a Cooprol, a cooperativa de professores de Leme. A decisão surpreendeu e revoltou os mais de 200 professores cooperados. Boa parte deles estiveram desde hoje cedo na Secretaria de Educação, procurando a secretária Maria Olga Nitelli para receber explicações sobre o fato. Além de estarem dispensadas, as cooperadas ainda não receberam os salários de maio e junho. A decisão partiu ontem do gabinete do prefeito e hoje de manhã as professoras cooperadas foram até a Secretaria de Educação buscar explicações para o fato. A secretária também disse ter sido apanhada de surpresa pela medida tomada pelo prefeito. Ocorre que nunca foi colocado claramente numa reunião com a secretária, com a cooperativa, o porquê disso. Se é o problema financeiro, que eu gostaria de colocar aqui, que custa um pouco mais caro por causa de todo o trabalho administrativo interno, eu gostaria que o prefeito, com a sua equipe, sentasse com a secretária, sentasse com a cooperativa e conversasse, porque eu acho que tudo é passível de solução, para que a gente não tenha que mexer numa rede
todinha, onde nós teremos 205 professores, desestabilizando uma rede de 500. Quer dizer, se o prefeito normalmente acha que as faltas mensais já desestabilizam, que são em torno de 30 faltas mais ou menos, você imagine 200 professores faltando na volta às aulas. A justificativa para a rescisão do contrato com a cooperativa, segundo o secretário de Administração, é a necessidade de cortar gastos em face da Lei de Responsabilidade Fiscal. A contratação de uma empresa para prestar serviço para a prefeitura, ela evidentemente, ela tem que cobrar os seus custos operacionais, ela tem que pagar todas as contribuições. A prefeitura ganha nesse. Evidentemente que eu sei que é realmente meio drástica o momento. Mas nós precisamos pensar também na legalização. O prefeito tem uma lei de responsabilidade nas costas. Segundo o administrador da cooperativa, a economia alegada pela administração municipal não justifica a rescisão do contrato. Hoje custa de 200 a 240 mil, depende das faltas que as efetivas têm durante o mês, é que chega a esse valor. Nunca passou de 250 mil. Nós temos um contingente de mais ou menos de 270 a 280 profissionais que nós pagamos todo mês. Mas o custo administrativo da cooperativa, descontando-se salários, existe esse custo? Quanto que é? Existe um custo administrativo, que é 8,65, que é os impostos que ela paga. Existe 3% que reverte para a própria prefeitura, que é o ISS, sobre esse total, né, total de salários delas. E esse é o custo que tem. Ela tem mais um fundo de participação da cooperativa, que é criado, onde chega esse montante. Você acredita que isso justifica a rescisão de contrato, essa despesa a mais? Não justifica, porque é o seguinte, o mesmo custo que eles pagam para a efetiva é paga para a cooperada, certo? Porém, elas não têm seguro de saúde, certo? E outras coisas que custa mais para a prefeitura do que para as cooperadas. O que elas recebem de salário é o salário com os direitos dela, que é a mesma coisa de uma contratada pela prefeitura. Mas, segundo o secretário de Administração, a economia para os cofres públicos chega a R$100 mil por mês. Olha, a cooperativa hoje custa de 100 a 120 mil reais por mês, custa para a prefeitura. O contador disse que a repasse é de 250 mil reais. 250 mil reais é o custo total, né? Deve ser mesmo, me desculpe, até eu não tenho os dados, estou na mão aqui. Mas veja bem, deve ser isso, Ivandro, porque tem custo, ele precisa cobrar o custo dele. Ele não trabalha de graça. Quanto deve cair esse custo? Olha, eu acho que deve cair mesmo a isso que eu falei. Se ele 250, nós vamos gastar de 120 a 110 mil reais na contratação. Então a cooperativa custava para a prefeitura cerca de R$100 mil, descontando-se os salários dos profissionais? Exatamente. É um custo alto para a prefeitura. A secretária de Educação acredita que a medida tomada pelo prefeito tem conotação política. A senhora acredita que essa atitude do prefeito é uma represália política contra a sua pessoa? Eu gostaria, Evandro, que vocês fizessem essa mesma pergunta a ele e eu gostaria de saber o que ele responderia, porque eu respondo que, nesse momento, eu acredito que seja uma represália política, porque todos os atos por nós desenvolvidos na educação sempre são contestados pelo senhor prefeito. A preocupação dos professores é também com a qualidade de ensino, já que a mudança é feita no meio do ano letivo. Uma escola que está em andamento desde o início do ano, com o professor, trabalhando com o aluno, conhecendo o aluno. A gente precisa primeiro conhecer para depois trabalhar com ele, para depois planejar. Chega no meio do ano, uma notícia dessa, cortou, não tem mais cooperativa, o professor não é mais funcionário. Isso com certeza prejudica. Uma falta de consideração com nós, cooperadas, não só comigo, porque somos em muitas. Então, falta de respeito conosco e com os nossos alunos, principalmente, porque eles já passaram por trocas de professores. No meu caso, os meus alunos já passaram a segunda troca comigo. Agora, a partir do mês de agosto, do mês de julho, não vai ter professor competente para assumir a sala. E nós somos o quê? Quem somos nós? Passamos por 3 provas, nenhuma serviu para nos avaliar. A secretária de Educação concorda e também julga desnecessário mais um concurso para a seleção de profissionais. Mas eu acho desnecessário uma nova prova de classificação, uma vez que nós já temos
todos os procedimentos completamente em ordem, não houve nenhum questionamento quanto aos nossos procedimentos anteriores, então poderíamos perfeitamente estar usando a classificação da cooperativa, voltar novamente no início e estar trabalhando com isso. Eu acho desnecessário todo esse procedimento. A administração municipal admite o prejuízo pedagógico, mas acredita que não poderia esperar mais e o momento é adequado para a mudança. Então, eu acho que até haja uma perda técnica até, mas não será. Eu considero que haverá uma perda de 20% no máximo. Nós estamos em um processo de recesso agora. Hoje é o último dia e elas vão entrar em recesso. Por isso nós estamos aproveitando este período para fazer. Então, as aulas... As escolas já estão paradas. Algumas professoras vão prestar algum serviço ainda nas creches nossas, vão continuar prestando serviço. As aulas vão só retornar, deverão retornar dia 29 desse mês. E o processo seletivo, que é um processo bem rápido até, ele vai estar pronto antes disso. As professoras prometem fazer manifestações e tomar providências jurídicas para continuar trabalhando. E hoje à tarde, as professoras da na Secretaria de Educação. De lá, vieram em passeata até o Paço Municipal. Elas gritavam palavras de ordem como: nós somos professoras, não somos marionetes e queremos nossas classes de volta. O prefeito Geraldo Macarenco viajou e por isso não pôde ser encontrado para falar sobre a questão. A polícia registrou 2 flagrantes de tentativa de furto envolvendo mulheres. Um deles no supermercado Super 7, na Barra Funda. A aposentada Maria José Kaufmann, de 48 anos, fez algumas compras colocando os produtos no carrinho. Mas 2 funcionárias viram que ela havia posto outras mercadorias dentro da bolsa. Depois de pagar os produtos, ela foi abordada por funcionários do supermercado e acabou confessando o furto. Na bolsa foram encontradas mercadorias como linguiça, queijo ralado, escova de dentes, milho de pipoca, temperos e outros produtos que totalizavam R$ 31. A PM foi chamada e a aposentada presa em flagrante por tentativa de furto. Ela deve ser transferida nos próximos dias para o presídio feminino de Brotas. A outra tentativa de furto aconteceu na Vila Santa Maria. O proprietário da sapataria Avenida, Antônio Carlos Dadil, estava chegando no seu estabelecimento quando viu a lavradora Milena de Oliveira Pereira, de 21 anos, sair correndo da loja com uma caixa de sapatos na mão. Ele perseguiu a suspeita com o carro e conseguiu alcançá-la. Ele chamou a polícia, que diante do fato deu voz de prisão à mulher. Ela está presa na cadeia municipal e também deve ser transferida para o presídio feminino de Brotas. E ontem, por volta das 10 da noite, o bancário Cleidson José Apolônio e sua esposa foram surpreendidos por um assaltante quando guardava o carro na garagem de sua residência na Vila Joeste. O rapaz era alto e magro e tinha um revólver pequeno, segundo a declaração das vítimas. Ele trancou os 2 no banheiro da casa, roubou um videocassete e o Astra preto, ano 95, do bancário. A polícia fez buscas na região e na via Anhanguera, mas não conseguiu localizar o suspeito. Você vai ver daqui a pouco, Intervias pratica reajuste no pedágio maior do que o índice permitido pelo governo. Fique ligado, a gente volta já. Nos últimos 3 meses, a Saecil apreendeu mais de 76 hidrômetros violados. Segundo o superintendente da autarquia, Marcelo Pedroni Neto, o número vem aumentando mês a mês. E a Saecil já estuda novas formas de penalidade ao consumidor que praticar esse tipo de fraude. A multa atual para quem adultera o hidrômetro é de R$ 70,59. Mas com as novas medidas, esse valor pode chegar a um salário mínimo. E no caso de reincidência, a fraude vai virar caso de polícia, com registro de boletim de ocorrência.
A partir daí, o usuário passa a responder processo criminal. A Saicil pede que as fraudes sejam denunciadas para se coibir esta prática que acaba gerando prejuízo para toda a população. O telefone para denúncias é o 0800 55 0987. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. No último dia 1º de julho, a Intervias, concessionária que administra o trecho da rodovia Anhanguera, que passa em Leme, reajustou o valor dos pedágios. O índice autorizado pelo governo foi de 8,8%. Na praça de pedágio de Leme, o valor subiu de R$ 2,50 para R$ 2,80, o que significa um aumento de 12%, 3,2% a mais do que o autorizado. Aplicando reajustes de 8,8%, o valor do pedágio aumentaria para R$ 2,72, mas a Intervias passou a cobrar R$ 2,80 desde o dia 1º de julho. O setor de comunicação da empresa não quis gravar entrevista, mas informou que o arredondamento para maior se justifica por duas razões: facilitar o troco e a compensar o arredondamento a menor praticado no último reajuste. O PROCON já recebeu reclamações e está investigando a legalidade do arredondamento. Os motoristas que utilizam desta praça de pedágio devem guardar o recibo para um possível reembolso. Essa porcentagem aplicada está sendo ainda revista, então a gente tem até um aconselhamento ao contribuinte que, ao passar pelas praças de pedágio, solicite aquele ticket, que é muito importante, porque se tiver alguma mudança e tiver alguma devolução de valores, é necessário que ele tenha esse documento em mãos. E você acha isso legal? Olha, legal está porque está num contrato. Se é moral é que é diferente. O problema do pedágio no nosso estado e também no Brasil é uma questão que nosso povo ganha um salário muito aquém daquilo que deveria ganhar. Então, a praça de pedágio, realmente, ela não é que não é legal, porque existe um contrato. Houve uma concessão, houve os parâmetros, houve as cláusulas que foram acordadas entre o governo e também a sociedade que participou. Agora, realmente, o valor estipulado de aumento, já que salários não vêm sofrendo essa majoração, torna-se imoral no nosso país. Amanhã e domingo acontece no Ginásio de Esportes Valdomiro Macarenco o Campeonato Estadual Aberto de Kung Fu, na categoria Lu Chu Pao Shu. Mais de 300 atletas de todo o estado já estão inscritos. Amanhã, as competições começam às 3 da tarde. No domingo, os combates vão de 9h30 da manhã até às 6 da tarde. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E em Santa Cruz da Conceição, a partir das 2 da tarde de domingo, acontece o Campeonato de Musculação e Fitness no Salão da Igreja São Benedito. A competição vai reunir atletas das categorias masculino e feminino de toda a região. Você vai ver no próximo bloco, um shopping de Araras vai ter uma lanchonete do McDonald's. O Lebense joga às 3 da tarde do domingo em Lins contra o Linense. O jogo vale a primeira colocação no campeonato da B1. Com uma vitória sobre o Azulão, o time de Lins vai para 29 pontos. O Tupã, que vem em segundo, também busca a primeira colocação, mas também joga fora. Fora de casa, joga lá em Mauá contra Mauaense, o que pode dificultar um pouco. O Lebense joga em Lins com o jogador Betinho, que veio de Goiás, como esperança de maior consistência no meio de campo. Confira como está a classificação. O Lebense vem em primeiro com 27 pontos, seguido do Tupã e do Guaratinguetá também com 27. Depois vem o Linense com 26 e o Rio Claro com 23 pontos. Em último continua o 15 de Caraguatatuba com apenas 2 pontos ganhos. O frio continua no final de semana. Confira a previsão do tempo. Amanhã, a previsão é de tempo encoberto, com 40% de probabilidade de chuva. No domingo, o tempo abre um pouco e o sol aparece.
A temperatura no final de semana varia entre 10 e 22 graus. O Shopping Happy Day de Araras fez hoje o lançamento de uma parceria com a rede de lanchonetes McDonald's. O evento teve a presença do prefeito de Araras. A lanchonete deve entrar em funcionamento no mês de outubro. O shopping funciona há 3 anos e abriga os 2 cinemas da cidade. Há também uma academia de musculação e um centro de diversões. Com o tempo, algumas lojas fecharam e o lugar mais movimentado aos finais de semana se tornou a praça de alimentação. Hoje, há 14 lojas funcionando. A administração tem projetos para o aumento no fluxo de pessoas. Um deles começou a ser posto em prática com o lançamento do McDonald's na praça de alimentação. Bom, a importância é que o McDonald's está vindo para Araras, uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes. E principalmente a gente entende é que no sentido de uma renovação comercial que vai haver aqui para o shopping. A vinda da lanchonete é fruto de uma parceria com o shopping. A franquia do McDonald's, a franquia no caso do McDonald's aqui foi o seguinte: eles estão fazendo um sistema totalmente diferente. É o próprio McDonald's que está administrando, não vai ser um sistema de franqueado. Então é um sistema novo que eles que vão trabalhar aqui conosco, né? E principalmente é uma coisa nova, uma das tendências que a gente percebe em shopping, que são projetos novos, projetos inovadores dentro do mercado de shopping center. Estiveram no lançamento do McDonald's no shopping de Araras os responsáveis pelo evento e o prefeito do município, Luiz Carlos Meneghetti. Bom, além de gerar empregos, né, que a gente calcula que vai gerar de 40 a 50 empregos para os jovens, vai trazer uma movimentação econômica no nosso município, né, em termos de receita. E o mais importante, talvez, é colocar Araras no mapa das cidades que tem o McDonald's, porque dá uma aparência assim, que as cidades que têm o McDonald's parece que é uma cidade maior que as outras, né? Então Araras ela entrou nesse rol, então é muito importante para nós. O Leme Notícias, primeira edição de segunda-feira, traz uma entrevista com o ex-prefeito Nilo Sérgio Pinto. Ele faz uma análise da atual administração do município e fala sobre o quadro político da cidade. Não perca, o primeira edição vai ao ar ao meio-dia. E para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.